Olá, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Transamérica com mais um programa Verdade e Expressão. São exatamente 19 horas mais 30 minutos. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 da TV Digital, também ao vivo pelo Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade e Expressão, também pelo nosso Instagram na TV Transamérica, a Transamérica, que é uma emissora multiplataforma com transmissões em diversas plataformas, também pelo site verdadeexpressão.com.br, também pelo site da TV Transamérica, transamerica.tv.br. Você pode participar conosco mandando sua pergunta, sua crítica ou sua opinião pelo Facebook da TV Transamérica no timeline, ou então você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje, então, vamos dando sequência à nossa série de entrevistas com prefeitos. Já recebemos prefeitos de vários municípios aqui no programa, e hoje o município é de Balsa Nova, que é próximo aqui de Curitiba, faz divisa ali com Campo Largo. O nosso entrevistado é o prefeito de Balsa Nova, Luiz Cláudio Costa. Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, já foi vereador por Balsa Nova duas vezes, em 1982, duas vezes presidente da casa naquela época. Ele renunciou ao cargo à época para ingressar na carreira da magistratura. Foi juiz de direito em Bela Vista do Paraíso, Lapa, Guaratuba, Ibiporã, Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, Arapoti, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Largo e dentre outras, várias outras comarcas. Aí ele vai falar melhor aqui para a gente. E em 2011 ele abandonou a magistratura para se dedicar à política novamente e saiu candidato em 2012 a prefeito e se elegeu numa eleição histórica. Ele já vai contar aí como que foi essa eleição, e até hoje é prefeito de Balsa Nova. Se reelegeu em 2016 e vem aí comandando a cidade de Balsa Nova até hoje. Boa noite, Luiz Cláudio Costa, prefeito de Balsa Nova. Uma honra recebê-lo aqui no programa Verdade e Expressão. Muito obrigado, boa noite, Rafael. É uma satisfação muito grande poder representar o município de Balsa Nova participando do seu programa e trazendo aos paranaenses e aos telespectadores ou aos multisistemas de informação que a Transamérica transmite, para podermos conversar um pouco sobre a política paranaense e especificamente de Balsa Nova. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agora é interessante, lendo aqui o seu currículo, a gente vê que você estava na política, foi advogado antes, né, formado em Direito, estava na política ali, foi vereador, presidente da Câmara Municipal, pulou para a carreira de magistratura e em 2011 novamente voltou para a política. Você pode explicar o motivo de você, ora estar na política, ora para a magistratura e agora novamente na política? Bem, isso é fácil de explicar. Eu, quando jovem, vim estudar em Curitiba e acabei fazendo o curso de Direito na Universidade Católica do Estado do Paraná, na Pontifícia Universidade. Depois que eu me formei em 81, eu retornei para a minha cidade e abri o escritório de advocacia. Em 82 eu me candidatei a vereador pela cidade, fui eleito vereador em 82, assumi em 83 e permaneci até 88, quando me candidatei à reeleição para vereador, me reelegi de novo, fui eleito presidente da Câmara e em 1990 eu prestei um concurso para a magistratura paranaense e tive sucesso. Renunciei então ao mandato de vereador e assumi a carreira da magistratura em 1991, mas com aquele desejo sempre de trabalhar pela minha cidade e, por que não dizer, realizar um sonho, que é ser o prefeito da cidade que Deus escolheu para que eu nascesse. Eu poderia ter nascido na Europa, em qualquer outro lugar, na África, mas Deus quis, por alguma razão, que eu nascesse em Balsa Nova. E aí eu fiquei como magistrado durante 20 anos, fiz uma carreira pelo Estado do Paraná. Na leitura do currículo já deu para perceber quais são as comarcas pelas quais eu passei. E ao completar o tempo de aposentadoria, eu resolvi retornar à questão política. Então eu fui 20 anos magistrado, com muito orgulho, pertenci à carreira de juiz de direito do Estado do Paraná.
E em 2011 eu me aposentei como juiz e resolvi disputar a eleição em 2012 para prefeito da cidade, que me viu nascer e que um dia terá os meus ossos. Em razão desta circunstância, eu fui eleito como você falou, numa eleição especial, porque houve um empate na votação. Nós éramos 3 candidatos a prefeito então, em 2012. Eu e mais um outro candidato conseguimos o mesmo número de votos e um terceiro candidato que ficou com um número menor de votos. Em razão da aplicação da lei eleitoral, no artigo 10 do Código Eleitoral, há uma razão histórica para isso, né? Os mais experientes é que devem comandar os destinos. No caso de empate, isso, a história mostra isso, vem desde a época dos gregos, nas praças públicas, quando se inventou o sistema de governo, de que no caso de empate, a opinião que deveria prevalecer seria a do mais idoso. Isso acontece com os indígenas, tanto é verdade que os próprios pajés, os próprios caciques são as pessoas mais idosas. Então a legislação brasileira, como de resto em várias partes do mundo, albergou esse artigo que diz que em caso de empate, a vitória deve ser dada ao mais idoso, e foi o que aconteceu comigo. Então eu assumi em 2012 a prefeitura, e em 2016 me candidatei à reeleição, e aí foi uma vitória um pouco mais folgada, não foi tão angustiante quanto a da primeira eleição, não pelo resultado em si, porque o empate ele pode acontecer, é difícil, claro, mas acontece, e eu fui o privilegiado por essa situação. Foram 3.869 votos. E o terceiro teve em torno de 600 votos, o terceiro candidato. E essa tua opção Você advogava antes, na própria cidade? Eu fui advogado durante 10 anos. Né? E aí um dia eu cheguei no escritório pela manhã e vi o Diário Oficial lá dizendo que tinha um concurso para juiz. A minha expectativa sempre foi ser prefeito da cidade. Sonho, como eu disse, né? Desde criança. E aí, quando apareceu aquela oportunidade de fazer o concurso para a magistratura, eu digo, eu vou, não é o que imagino, mas eu vou fazer o concurso até para saber como é que eu estou tecnicamente, como é que eu estou profissionalmente. E acontece que eu fui fazendo as provas e fui passando, fiz uma prova, depois fiz a outra, e fui passando, até que chegou a prova oral, e eu disse, bom, agora eu como advogado, se eu passei em todas essas disciplinas na oral, dificilmente o pessoal vai me derrubar, né? Então eu vou... E aí eu já avisei o pessoal que eu estava fazendo, que se de repente eu tivesse a oportunidade de me passar no concurso, eu iria renunciar à minha vaga na Câmara, mas que um dia, se Deus permitisse, eu me aposentaria e voltaria para tentar dar continuidade à carreira política que eu tinha iniciado lá em 1982. E foi o que aconteceu. Em 2011 eu me aposentei, em 2012 me candidatei e consegui a eleição. E você chegou até o Tribunal de Justiça, né, como juiz convocado de segundo grau? Eu fiz a carreira. Eu nunca fui um juiz de fazer carreira de chegar a desembargador, porque eu tinha sempre esse outro pensamento na mente. Então eu fiz a minha carreira, cheguei até o Tribunal de Justiça como juiz convocado para o Tribunal, o Juizado Especial de Pequenas Causas, nas turmas recursais, onde eu fiquei algum tempo. E antes disso eu tinha passado pela minha comarca, né? Então eu sou, não sei se o único, mas talvez uma das poucas pessoas que teve o prazer de exercer os 3 poderes na cidade que nasceu. Eu fui presidente da Câmara de 82 a 84, depois de 86 a 88. Depois fui juiz de direito na comarca de Campo Largo, que é a comarca que atende a minha cidade. E depois passei a ser o prefeito. Então eu ocupei tanto o cargo legislativo na minha cidade, o cargo executivo que eu estou exercendo agora e o poder judiciário que eu exerci na época em que eu servi a comarca de Campo Largo. Então isso traz uma bagagem, claro, são situações completamente diferentes, funções públicas, mas completamente diferentes, e eu me orgulho de ter podido exercer as 3.
Mas essa ambição de crescer na magistratura, chegar a desembargador até outros cargos maiores, você nunca teve? Não, então? não, essa nunca foi a minha. Tanto é verdade que eu fiquei, porque a magistratura tem uma carreira que você inicia como juiz substituto, depois você é juiz de primeira entrância, depois de segunda entrância, até chegar no cargo de desembargador, que no Estado é o ápice da carreira. Mas eu fiquei na entrância inicial muito tempo em cidades pequenas. Eu não fiz carreira no sentido de pedir promoção para chegar rápido à capital do Estado e, consequentemente, ao cargo de desembargador. A minha opção sempre foi... Teve cidades como Arapoti, por exemplo, que eu fiquei 9 anos, né? Então, muitos colegas meus do meu concurso hoje estão desembargadores e o exemplo mais claro dele é o doutor Adalberto Jorge Xisto, sim, que é do meu concurso, do mesmo concurso que eu, e hoje ele é presidente, e diversos desembargadores que entraram comigo na magistratura no ano de 1991. E na época que você decidiu ir para a magistratura, aos seus olhos, se você continuasse na carreira política, você certamente teria condições de ser prefeito já naquela eleição posterior ou nas posteriores ali? Veja bem, a condição de ser prefeito, ser vereador, não depende só de você. Sim. A carreira da magistratura dependia exclusivamente de mim. Quando você faz um concurso, não importa, eu sempre digo isso, não importa o número de candidatos que tenha. Você está concorrendo uma vaga com você mesmo. Porque se você conseguir a nota necessária para conseguir sucesso no concurso, você, independe do que os outros façam, do que os outros não façam, você passou. A carreira política é diferente. A carreira política é o pior concurso que você pode fazer. Porque o concurso público para ingresso em uma carreira depende do teu conhecimento, depende de você. O concurso público para o exercício de um mandato, seja de vereador, deputado, prefeito, governador, qualquer outro cargo, depende do cidadão, depende do voto das pessoas e de como as pessoas te avaliam na hora de votar. Ou eles te avaliam pela tua competência, pelo teu histórico familiar, por eu já pertencer a uma família de políticos. O primeiro prefeito de Balsa Nova, por exemplo, em 1961, era meu primo. Certo? Eu tinha, na época, 8 anos, mas o primeiro prefeito foi Costa. Depois nós tivemos, durante a história dos 50 e poucos anos, outro prefeito, o Dinho Costa, que foi 4 vezes prefeito. Então, o povo te avalia nessa questão histórica, cultural, avalia a tua família, avalia a tua esposa, avalia teus filhos, avalia o meio que você vem, como é que você se comporta na comunidade. Então, o concurso mais difícil que eu fiz não foi o da magistratura, foi de ser vereador e depois de ser prefeito. Por quê? Porque você se expõe e, à medida que você se expõe, você fica sujeito às críticas, às vezes não muito justas ou não, mas o direito de a pessoa te avaliar. A roupa que você veste, cá entre nós o time que você torce. Às vezes, eu torço para determinado time, eu não vou votar para ele por causa disso. Ou eu vou votar para ele porque ele torce para esse time. Então, o que leva o eleitor a te escolher? Essa é a grande pergunta que o político faz. Eu sou posto numa vitrine, eu sou um material que está ali para ser consumido e adquirido, e o que eu tenho que fazer para agradar aquele eleitor que está me olhando nesse momento? O que eu preciso fazer para isso? E aí vem das mais diversas avaliações, e entra de tudo. E na política você sabe disso, né? Alguns avaliam pelo porte físico, outros avaliam se a pessoa é bonita ou é feia, se a pessoa fala bem ou fala mal. Então, o concurso público para o ingresso na carreira política, muitas vezes as pessoas criticam os políticos, mas é o mais difícil que tem. E o teu retorno para a política em 2011, você teve que fazer um trabalho para as pessoas lembrarem de você. E também o público jovem, você também teve que fazer um trabalho para ficar conhecido. Né? A maior dificuldade que a gente via nas pesquisas eram as pessoas com menos de 40 anos. As pessoas com mais de 40 anos, que tinham mais ou menos a minha idade, e que já tinham votado em mim, que já me conheciam, era fácil de você conversar. O jovem era mais difícil, por quê? Porque eu fiquei 20 anos afastado da cidade. Não afastado totalmente, eu ia aos finais de semana,
ou nas minhas férias forenses, quando eu estava muito distante, eu ficava 20 dias, 30, mas eu perdi o contato com muita gente. Então, muita gente, quem tinha, por exemplo, 10, 12 anos quando eu fui vereador, não sabia nada de mim quando eu cheguei lá 20 anos depois. Então, essa dificuldade foi grande. Tanto é verdade que a ideia de ser candidato a prefeito em 2011, talvez a gente pensava em ganhar, mas sabia que se não ganhasse, era colocar de novo o nome para saber para as futuras eleições que eu estava no mercado disponível de novo para exercer o trabalho político que eu tinha exercido como vereador na década de 80. E nesses primeiros 4 anos aí, com esse empate, você deve ter ouvido muita, digamos, brincadeira aí. Se eu não tivesse votado em você, tal, você vivenciou muito isso? Eu passei 4 anos ouvindo essas conversas, das mais variadas histórias. Aquela pessoa que chegava no meu gabinete, sentava e dizia, olha, você está sentado aí porque eu votei em você. E eu não podia desdizer isso, porque era meia verdade, porque se os outros não tivessem votado, também aquela pessoa, mas tinha uma certa razão. Por quê? Porque como eu empatei, qualquer pessoa que votou em mim, que tivesse deixado de votar, não precisava nem votar no adversário, tivesse deixado de votar em mim, eu teria perdido a eleição. Então, histórias daquele que pegou a avó que estava hospitalizada e pôs no carro e levou votar, ou a história do adversário que achou que tinha ganho, tinha alguém lá que precisava, não precisa, não vá, não está mais ou menos, já está resolvido. Então, isso eu passei 4 anos ouvindo, e isso fazia com que a gente visse, Rafael, a importância de um voto. Porque muitas pessoas dizem, não adianta, eu não vou votar porque o meu é só um, são 200 milhões, o que resolve o meu? Então, eu senti na carne a importância de um voto. E a importância de a pessoa comparecer e votar. Porque há muitas pessoas, quando chega o período eleitoral, que elas dizem, não, eu vou lá votar em branco, eu vou anular, isso é tudo a mesma coisa. E ela não percebe que, às vezes, o voto dela pode fazer a diferença. E a gente sempre tem altos índices de abstenção também. A abstenção, o voto nulo e branco. As pessoas têm que entender que o processo democrático exige a participação. Quem quer participar é livre, basta se filiar a um partido político e pôr o seu nome. O problema é que tem muita gente que tem medo de se expor. A pessoa, ela acha que tem uma certa voluntariedade, que ela tem um certo prestígio, que se ela se candidatar, ela ganha fácil, mas não é assim. Por quê? Porque, como eu te falei inicialmente, quando você põe o teu nome, você está sujeito às críticas e às colocações que os outros fazem de você. E aquela avaliação subjetiva que o eleitor vai fazer do trabalho que você fez ou da tua história. Eu sempre digo, quando nós andamos, a nossa história anda sempre 5 passos à nossa frente. E essa história, às vezes, pode ser positiva ou pode ser negativa. Isso é comum, acontece com a gente. Alguém diz, ó, fulano vem aí. Você já, se for uma história bonita, você fica, não, mas vamos, se for assim, você já começa a fazer. Então, a pessoa, quando anda, a sua história anda 5 passos à frente. Ela chega na frente sempre. Então, você tem essa noção da importância do voto, de que as pessoas, ao serem convidadas, ao serem convocadas, em razão da obrigatoriedade do voto, ao serem obrigadas a votar, elas têm que ter essa noção. E, claro, o Brasil passa por problemas sérios, mas um dia a pessoa vai ter consciência de que ele tem que votar naquele que ele acha que vai ser um bom candidato, seja lá vereador, seja prefeito, seja deputado estadual, deputado federal, senador, presidente. A gente tem que ter a noção de que o voto da gente é importante, até para que você possa cobrar. Porque aqueles que votam nulo, branco ou não participam, eles não têm condições de cobrar de ninguém. Por quê? Porque na hora que eles foram chamados a opinar, eles preferiram se omitir. E ao se omitir, eles estão dando chance para que as pessoas que não estão preparadas ou que não têm pensamentos muito republicanos tenham chance de ganhar a eleição. E aí a nossa participação negativa, ou votando branco, ou votando nulo, ou se abstendo, ele possibilita que outras pessoas entrem. Então, eu sempre digo, os maus só vencem quando os bons se omitem.
E não pode haver omissão na questão do voto. E a minha eleição, pelo empate, revela a importância de um voto. Quer dizer, o voto mudou a história. Se for positivo, se for negativo, o tempo vai dizer. Mas eu me elegi em razão dessa circunstância. Então, uma pessoa que pensou na hora, não, eu vou votar porque eu vou votar no Luiz Cláudio, que era aquele... Essa pessoa, efetivamente, me deu a eleição. Ou uma pessoa que deixou de votar no adversário porque achou que já estava ganho, também me deu a eleição. Então, a importância do voto é fundamental nesse aspecto. E nós precisamos fazer com que as pessoas se conscientizem disso. A partir que nós consigamos isso, nós vamos ter nos parlamentos, nas câmaras, nas assembleias, no Congresso Nacional, pessoas mais habilitadas a realizar aquilo que a população imagina. Porque tem muitos que querem ser candidato, mas, como eu te disse, eles têm medo de enfrentar, de se expor, e de repente chegar lá no final da eleição, quando abre as urnas, quando as urnas falam, você imaginava ter 400, 500, 5, 10 mil votos e vai ver que você não tem nada disso. Então as pessoas às vezes, puxa, mas aí fica feio para mim. Mas não é, você tem que se expor, se apresentar e deixar que a população escolha. Esse é o sistema democrático. Aquele famoso ditado, a eleição só se ganha disputando. Claro. É como jogar na Mega Sena. Ah, não ganhei na Mega Sena. Não, você jogou? Não. Então você não vai ganhar nunca. E a eleição é a mesma coisa. Por quê? Porque você tem uma avaliação que o cidadão deve fazer de você. E você tem que participar do processo, expondo as suas ideias e esperando que a população as aceite e acabe sufragando você no voto. É o que acontece em nível nacional, em nível municipal, em nível estadual, todas as situações. Você, historicamente, sempre foi do MDB, antigo PMDB, antigo MDB, agora é MDB de volta. Isso, eu me filiei no antigo MDB em 1973. Eu tenho 46 anos de MDB. Claro, quando eu ingressei na magistratura, eu tive que me desfiliar do partido, porque a carreira de juiz não permite filiação partidária. Então, eu me filiei em 73, em 91 eu me desfiliei, e em 2011 eu me aposentei no dia 30 de setembro de 2011 eu me aposentei, e no mesmo dia eu me filiei ao PMDB para disputar a eleição. Então, eu entendo que o MDB teve uma importância fundamental na história do país, e nós não podemos apenas avaliar a questão atual, nós temos que fazer uma retrospectiva e voltarmos lá à década de 60, quando houve, para alguns, um golpe militar, para outros uma revolução, isso é um problema de cada um. Para outros, um movimento. Quando se criaram os partidos. E é curioso, o MDB surgiu por quê? O MDB surgiu para que o Brasil não tivesse um partido único, porque, na época, o governo militar entendeu que deveria haver uma abertura política. E os partidos foram eles extintos, e eles resolveram criar uma aliança chamada de Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena. Criou um partido para dar sustentação ao regime militar, ao governo militar. Não pegou muito bem isso internacionalmente, porque o México também tinha um partido, era uma pseudo-democracia de partido único, que era o PRI. Então, o que aconteceu? Os próprios militares disseram, nós precisamos criar um partido mais fraco, evidentemente, mais de oposição, para que nós tenhamos mascarada uma situação de democracia no país, e quem quisesse filiar esse partido, se filia. Eu sei que poucos conhecem a história do MDB, mas, curiosamente, o primeiro presidente do MDB foi um general, o general Oscar Passos, do Acre. Foi o primeiro presidente do MDB. Depois, o MDB, na sua movimentação, e claro, criado o Movimento Democrático Brasileiro, que é a origem do MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, em contrapartida, a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena. Com a evolução política dos anos de 60 e 70, a população começou a querer participar mais do processo. E aí, para evitar que se criassem partidos mais, partidos. A Arena, por exemplo, e o MDB poderiam ter 3 sublegendas.
Arena 1, Arena 2 e Arena 3, e o MDB1, MDB2 e MDB3. Isso para as disputas regionalizadas. Então aí começou já a criar os movimentos. O MDB tinha dentro dele, que, pela história, 3 tipos de movimento. Tinha o movimento autêntico, que eram os MDBistas de oposição ao governo, certo? Tinha os moderados e tinha os malemolentes, aqueles que transitavam em... Então, quando havia eleição pelo colégio eleitoral, os autênticos eram contra a eleição do colégio eleitoral, porque eles queriam uma eleição livre para que todo mundo participasse. Os moderados pregavam uma certa parceria, e os malemolentes queriam ir com tudo, vamos eleger. Até que chegou a eleição, a última do sistema, com o Maluf e o Tancredo Neves. E daí o MDB conseguiu cooptar alguns membros da Arena, principalmente em Minas Gerais, onde o Tancredo era, e aí ele conseguiu vencer o colégio eleitoral, onde a maioria era predominantemente da Arena. Mas mesmo assim ele conseguiu vencer. Aí teve aquele infausto episódio da doença do Tancredo, alguns dias antes de ele tomar posse de presidente, assumiu o Sarney. Aí é uma discussão. Legalmente, quem deveria assumir não era o Sarney, teria que ser o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, da Câmara, convocar uma nova eleição, mas naquela época vai o Sarney, que já era, que tinha vindo da Arena para fechar a chapa com o MDB na época, e aí fizeram esse acordo, e a partir dali as coisas foram crescendo, aí acabou o regime político da ditadura, veio a eleição do presidente, a primeira delas com o Fernando Collor, né? E daí a partir dali todo mundo já conhece, mas eu sou MDBista do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição à Arena, de centro-esquerda, não sou radical em nenhum ponto, meu pensamento é de centro-esquerda, mas sou do MDB aqui no Paraná, o MDB velho de guerra, do líder até então e sempre governador Roberto Arquiel. É isso que eu ia perguntar para você. O MDB ele tem diversos posicionamentos diferentes se você pegar ele num território nacional, né? Você vê ele mais ao lado do atual governo, outros mais contra. E isso é historicamente desde a época do FHC, passando por PT e hoje. Logicamente que hoje ele saiu um pouco mais enfraquecido com as eleições de 2018, que foram atípicas, né? Eu gostaria que você falasse isso, essa diversidade de pensamentos dentro do próprio partido. Como que você encara isso? Quando o sistema político brasileiro virou uma dualidade em razão do regime militar ou da revolução, ou do golpe, seja lá o que for, você meio que fez com que as pessoas tivessem manietadas, elas não podiam... Quem viveu a época do regime militar sabe como é que era. Você não podia se expressar como hoje. Eu fui aluno da Pontifícia Universidade Católica. Quando você fazia a semana acadêmica, você tinha que mandar os nomes dos convidados que você queria que fosse palestrar para o sistema, para o SNI. Eles que autorizavam se vinha aqueles pensadores de esquerda fazer palestra ou não. E quando vinham de esquerda, necessariamente tinha que vir de direita. Quando não era exigido que viesse 2 de direita na mesma palestra. Então, falavam de direita, falavam de esquerda, depois falavam mais um de direita. Então, a gente vivia isso. Você não tinha essa liberdade que você tem hoje. Você não podia manifestar desse jeito. Então, as pessoas era como se fossem enjaulados. Você é contra e você é a favor. Só que dentro da Arena também existia várias facções, comandada pelo Jarbas Passarinho, comandada pelo Maluf em São Paulo, comandada aqui no Paraná, o Ney Braga era o cacique, no Nordeste, Antônio Carlos Magalhães dispensa, o Sarney, então, dispensa qualquer comentário. Esses caciques, a Arena também tinha suas, e o MDB tinha suas questões regionais e
seus grupos, como eu falei, os autênticos, os moderados e os que eram pegajosos, que eles diziam, aqueles que faziam qualquer coisa. Isso vem historicamente. Com o surgimento das eleições diretas, aí você começa a composição. Aí vem um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta hoje, que é o problema da governabilidade. O nosso sistema era para ter sido parlamentarista. A nossa Constituição de 88, ela foi feita imaginando que o sistema político fosse parlamentarista. Mas não. Na última hora, eles votaram pelo presidencialismo. Nós tivemos experiências parlamentaristas. Em 63, quando houve o golpe, o João Goulart, que era o vice-presidente, assumiu, teria que assumir com a renúncia do Jânio. O Jânio renunciou, o vice teria que assumir automaticamente. Mas como o Jânio era muito esquerdista para o sistema militar, eles arrumaram um esquema com o Tancredo Neves, naquela época, e disseram, então vamos criar um parlamentarismo, o Jânio assume como rainha da Inglaterra, fica de presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro. Foi uma experiência curta, porque logo em seguida teve um plebiscito e o Brasil disse, nós queremos o presidencialismo. A hora que teve o plebiscito, voltou o Jango, 6 meses depois, veio o golpe e o Jango fugiu vestido de mulher. Brincam que ele fugiu para o Uruguai vestido de mulher. Então, isso tudo fez com que? Com que as forças políticas começassem a se reagrupar. Mas essa situação de você ter autênticos no PMDB, que era o grupo liderado pelo Ulisses Guimarães, Franco Montoro, né, aqui no Paraná pelo José Richa, isso era assim. E tinha os moderados, que eram os outros que permitiam uma certa aproximação do governo, desde que o interesse fosse a nação. Então, isso sempre existiu no MDB. E hoje não é diferente. Hoje você pega, por exemplo, o Movimento Democrático Brasileiro Nacional. Você tem uma célula forte em São Paulo, tinha uma célula forte, porque o presidente, queira ou não queira, era dali. Sim. Você teve Jair Orestes Quércia, Franco Montoro, você tinha alguns políticos fortes de estados pequenos, como era o caso do Jucá, de Rondônia, que era um território, agora uma situação pequena, e você tinha o Sul, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tem um pensamento mais progressista, mais autêntico. Aqui no Paraná, pelo Requião, no Rio Grande do Sul, pelo senador Pedro Simão, que era um dos baluartes. Santa Catarina era o senador Luiz Henrique, que foi governador. E aí, em outros estados, já eram mais moderados. E isso sempre teve, tanto é que nacionalmente o MDB, quando fazia convenção, mas isso é democrático, isso é do jogo. Isso tem que ser assim, tem que ser porque é do conflito de ideias e do choque de opiniões que surgem as lideranças. Sim. E que surgem as promessas políticas. Nós vivemos hoje uma situação em que o presidente não pertence a nenhum partido forte. Aliás, ao contrário, ninguém queria o Bolsonaro no seu partido. Já, pelo menos, ele procurou ninho em vários partidos de todo mundo, isso é histórico, eu não estou falando nenhuma asneira, mas isso aconteceu há um ano passado. Ele se aninhou num partido pequeno que o acolheu, e os partidos grandes, o Alckmin achou que fez aquela rede toda e se elegeria fácil, e o que deu. Então, nós, relembrando um pouco, quando Ulisses Guimarães foi candidato em 89, na primeira eleição para presidente, o MDB fez 5% dos votos. E se fosse o povo brasileiro fosse analisar a história, né, há 10, 15 anos atrás, o MDB teve uma eleição em 74, que ele, aqui no Paraná, elegeu Pedro Lauro, deputado federal, com 200 votos, e teria, se tivesse mais candidato, teria eleito, sobrou voto. Então, esta conjugação do MDB, dessa multifacetariedade dele, isso é histórico, isso vem desde a sua fundação, em razão de que as pessoas da esquerda, o Partido Comunista, todos, lá em 64, em 68, quando foi criado o bipartidarismo, eles tiveram que se agasalhar no movimento democrático brasileiro. E aí depois veio isso, historicamente, até os dias de hoje, e em várias cidades ainda existe várias... E isso não é privilégio do MDB. Em todos os partidos tem os grupos que ora disputam o poder, olha, assim, tem grupos minoritários em todos os partidos políticos hoje.
Tanto é que um dos problemas brasileiros é o número de partidos. Nós temos 30 e tantos partidos ativos. Claro que agora com a lei de corte, alguns cláusula de barreira. vão desaparecer. Mas tem 30 e poucos e tem mais 30 para ser montados lá. Então, essa pleiade de partidos também não é interessante. O ideal é você ter 2 ou 3 partidos fortes, nacionalmente falando, e regionalmente sim, daí cada um ter a sua situação. Mas aí nós teríamos que entrar num outro campo, que é o sistema de voto. Se o voto teria que ser o distrital misto, o distrital puro, o voto majoritário também para proporcional, que é uma reclamação que alguém não entende como é que o cara com 40 mil votos não se elegeu e o outro com 15 se elegeu. E nós vimos isso no Paraná, acontecer aqui com a votação expressiva que teve o PSL, a dupla do pai e do filho Francisquini, acabaram elegendo deputados do PSL com 16 mil votos e o Rossoni com 50, 60 mil ficou fora. Então, isso também, para muitos, é uma anomalia que precisava ser corrigido. Mas aí entra num sistema que daí já não depende só daqui, depende do Congresso Nacional. Mas o MDB sempre foi essa pleiade de pensamentos e estimulado pelo próprio MDB, porque o partido, o que é um partido? O próprio nome já diz, é um partido político, de pessoas que não precisam necessariamente pensar da mesma forma, mas que tenham pensamentos homogêneos em alguma das situações. E é por isso que lá atrás a esquerda se uniu em torno do MDB e a direita em torno da Arena. Depois é que foram criando os partidos, criando situações, alguns foram saindo, outros foram voltando e nós temos hoje essa situação. Agora falando um pouco de Balsa Nova é um município que eu estava estudando os dados do município hoje, tem aproximadamente 396 km², uma população aí, segundo o IBGE 2018, pouco mais de 12 mil, quase 13 mil habitantes. Foi emancipada em 1961 de Campo Largo, pertencia a Campo Largo. O que você pode falar aí de Balsa Nova aí para quem não conhece? Quais os atrativos que tem em Balsa Nova hoje? Bom, veja bem, doutor Rafael, nós temos um município da região metropolitana de Curitiba, pertencemos à região metropolitana de Curitiba, fazemos divisa com Campo Largo, de quem nos desmembramos em 1961. Eu sempre brinco que um grupo de balsanovenses se reuniu às margens do Rio Iguaçu e declarou a independência do município aos moldes nacionais. Brincadeiras à parte, nós dividimos com o município da Lapa, Contenda, Araucária, Porto Amazonas e Palmeira. Então, nossa configuração, nós estamos aqui distante de Curitiba 50 quilômetros, o posto de pedágio de São Luís do Purunã é no município de Balsa Nova, é ali o distrito de São Luís do Purunã. Nós temos também o distrito do Bugre e nós somos alcançados pela escarpa devoniana, que é uma configuração geológica que atinge desde a Lapa até Sangés, que é a Serra de São Luís do Purunã, e depois ela vai costeando até lá. 72% do nosso território está na escarpa e 28% está na parte de baixo da serra, do primeiro Planalto. Nós temos em média 12 ou 13 mil habitantes, nós achamos que temos um pouco mais porque não foi feito o censo, nós esperamos que agora o governo federal faça o censo em 2020 para que nós tenhamos a população avaliada, porque nós temos uma característica que nós temos também o que nós chamamos de morador de segunda residência, que são as pessoas que moram em Curitiba e que têm a sua casa de lazer, a sua chácara, o seu espaço lá em Balsa Nova, mas quando eles são recenseados pela capital. A nossa colonização, ela foi uma colonização polonesa e italiana, nós temos então na nossa origem, tanto é que a nossa bandeira é vermelho, azul e branco, e o vermelho e o branco, eles são uma forma de homenagem à Polônia, que foi a que deu a maior colonização para o município de Balsa Nova. São pequenas extensões de terra, e a nossa base econômica é a agricultura, baseado hoje na soja e no milho, e nós temos algumas empresas de porte que nos dão suporte na área industrial. Duas delas são importantes, uma é a Companhia de Cimento Itambé, que está no nosso município, aqui no distrito do Itaqui. A fábrica está no município de Balsa Nova e a jazida
no município de Campo Largo. Então, isso nos dá suporte, porque a tributação é recolhida por Balsa Nova. E a Ingridium Produtos, que é a que transforma o milho em produtos, em vários produtos, a cevada, os açúcares, maltose, sacarose, quase todas as ozes, elas são derivadas, que são derivadas do milho, são produzidas pela Ingridium. A maionese Hellmann's, a maisena, são produtos originados nesta empresa multinacional, que tem o capital hoje centralizado no Canadá e espalhado no mundo todo, e nós temos a felicidade de contar com uma unidade em Balsa Nova. Nós temos também a influência da mineração de areia, em razão das várzeas do Rio Iguaçu, né, que nos possibilitam isso, e esse material, a grande maioria é consumido aqui na capital. A pequena agricultura, a agricultura de subsistência, e também algumas agriculturas mais expansivas, como eu falei, do soja e do milho. Na questão turística, nós temos alguns pontos de turismo. Nós temos a Ponte dos Arcos, que é uma ponte feita sobre a linha férrea, no distrito de São Luís do Purunã, que é no encontro dos Rios dos Papagaios, que é o rio de divisa nosso aqui em cima da serra, quando ele encontra no Iguaçu, e foi construída, é uma ponte muito bonita e deve ser. Nós temos o distrito do Tamanduá, que é a primeira construção feita religiosa no Segundo Planalto. O pessoal colonizou o Paraná por Paranaguá, depois subiu a serra, estabeleceu-se aqui no Planalto de Curitiba, e depois subiu o Segundo Planalto, que é a Serra de São Luís do Purunã, e construiu a primeira capela, que é a Capela do Tamanduá, que está até hoje lá, que é uma capela construída na época de 1800 e alguma coisa. E essa Capela do Tamanduá, ela foi feita lá em razão de que ali faziam-se o encontro das delegações que vinham do Rio Grande do Sul em destino a São Paulo, subindo, trazendo seus produtos para venda, porque todo mundo tinha isso, e ali em São Luís do Purunã, nessa região do Tamanduá, é onde havia o encontro dos mascates, dos vendedores, o pessoal que ia de Curitiba, encontrar a caravana que vinha do Rio Grande do Sul, com o gado até São Paulo, Sorocaba depois, chegar no Porto de Santos. Então ali era o encontro. Então o pessoal subia do Rio Grande do Sul, passava Santa Catarina, vinha pela Lapa, atravessava o Rio Iguaçu, e daí subia, chegava ali, daí para descansar o gado, para fazer tudo, eles faziam o que a gente chamava de rodeio. Então os peão que não tinham o que fazer enquanto o gado descansava, eles ficavam brincando, laçado e coisa. E os comerciantes iam de Curitiba até lá para fazer as trocas, fazer o comércio com o pessoal que fazia. Porque dali, eles saíam dali no destino a São Paulo, daí paravam em Castro, depois de Castro iam até Sorocaba, e assim faziam. Então os tropeiros, ali era o caminho dos tropeiros, e depois quando eles voltavam, a mesma situação. Ali era um ponto de encontro, porque dali eles tinham que descer a serra, atravessar o rio, e era uma jornada mais difícil. Então a gente tem esse aspecto. Nós temos no São Luís do Purunã uma estátua do Cristo Redentor, construída por um senhor, foi feito particularmente, depois o município desapropriou. Segundo consta, ele teria achado nas terras deles algumas tesouros e tal, e aí ele fez a promessa e construiu a imagem do Cristo. Nós desapropriamos, mas alguns anos atrás teve um problema de uma licitação, e hoje essa área está subjúdice. É uma área muito bonita, mas por enquanto está com um recurso no Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, e enquanto eles não liberarem, a gente não pode fazer nada, a área está subjúdice, então a gente não pode fazer. Temos o Rio Iguaçu, que é o rio da unidade paranaense, né, que corta tudo isso. E temos alguns aspectos. Nós temos um grupo folclórico polonês, né, o Charocka, que se apresenta hoje. Temos na rede de ensino em torno de 1.800 alunos municipais. Qual que é a arrecadação do município hoje? A nossa receita para 2019 é em torno de 50 milhões. Dá uma média de 4 mil per capita. Uhum. O sistema tributário brasileiro é muito injusto. Nós tínhamos que lutar, e nós estamos tentando, participamos da marcha
outro dia em Brasília, para que nós invertamos a pirâmide. O que acontece hoje? Hoje, de cada R$100 que você, doutor Rafael, ou do que o cidadão recolhe de tributo, 59 vai para a União, 17 para o Estado e o restante fica no município. Então, você ouve falar sempre do pacto federativo, fazer um novo pacto. Esta situação precisa ser invertida. Na Colômbia, por exemplo, é completamente diferente. Aí eu pergunto, como é que Medellín, como é que aquelas cidades que eram comandadas pelo narcotráfico, e aquelas vielas, como é que eles transformaram aquilo? Hoje a Colômbia é 70% do tributo é para o município, 20% é para o Estado e 10% é para a União. Então, o que nós temos? Nós temos que ter essa reforma tributária ou esse pacto federativo para que o município tenha mais receita, porque o que eu arrecado no meu município não fica para mim. O que eu arrecado com a Itambé, por exemplo, com a Ingridium, tudo, ela vem para um bolo. É um bolo do ICMS que é feito no Estado e um bolo do IPI, que é o imposto que é o mais certo, que vai para a União. Eu fico com o quê? Com o IPTU, porque a minha área é rural, eu tenho pouco IPTU, o município é bastante rural, eu fico com o ISS. O restante leva para lá. Então, município de Balsa Nova, contribui para aqueles municípios que não têm a sorte de ter as empresas como a gente tem. Então, a gente tem que repartir. Quem me dera eu ficasse com toda a arrecadação que Balsa Nova gera para Balsa Nova. Mas não é assim, porque o sistema, não digo que ele seja injusto, é um sistema que se criou, e isso a gente deve, Rafael, ao Delfim Neto, em 73, quando, em 73, ele resolveu que nos municípios havia muita malversação do recurso público e que o dinheiro tinha que ir para Brasília, que lá eles concentravam e depois distribuíam para os municípios. Então criou-se a história do bolo tributário. Isso em 73, porque antes de 73 era diferente. Você ia na coletoria, aquele tempo, quem é mais velho um pouco, mais experiente, sabe como é que funcionava. Existia uma coletoria, a empresa Ingridium, por exemplo, ia recolher o imposto, ela já recolhia, a parte do município já ficava na conta do município, do Estado ia para o Estado, da União para a União. Então chegava de tarde, o coletor ligava para o prefeito e dizia, olha, entrou tanto. Então, eu sabia. Aí veio o Delfim, levou tudo para lá e hoje o município fica com a migalha, porque o bolo consome-se lá e... E o cidadão comum, ele vai cobrar o prefeito, o vereador. Sim. Ali. Por que é isso, Rafael? Porque você mora no município. Você não mora na União e nem no Estado. O teu problema acontece no município. É lá que você tem a escola do teu filho, é lá que você tem o hospital, o posto de saúde. O posto de saúde. É lá que você tem a estrada por onde você tem que transitar. O cidadão sabe onde eu moro. Ele, quando tem um problema, ele vai na minha casa. Não raras vezes. Vai ligar para você. Você levanta de manhã, tem gente no teu portão esperando para conversar com você. Vai na tua casa no final de semana, telefona, WhatsApp. Hoje em dia é assim. Até eu gostaria da sua opinião em relação ao processo de cobrança que nós temos hoje nas administrações públicas municipais. A gente já recebeu vários prefeitos aqui e a gente vê que é uma guerra na rede social, né? A rede social, a cobrança, claro que tem algumas coisas que são de cunho, a gente sabe que algumas coisas são algumas coisas de cunho político, mas também tem alguns cidadãos que usam somente desse expediente para fazer uma reclamação. Né? O que acontece, na verdade, é que com o advento das redes sociais e da administração disso, as pessoas estão começando a usar isso. É claro que muitos usam de forma correta e outros nem tanto. Mas você veja, o prefeito hoje ele é cobrado em nível de legislação. Ele tem o controle direto da Câmara dos Vereadores. Ele tem o controle interno, que é um órgão dentro do próprio município, dentro da própria prefeitura que faz o controle. Você tem o controle externo do Tribunal de Contas. A gente viu ali no intervalo o Tribunal de Contas lá fazendo algumas modificações no convênio entre a Paraná Saúde e o Ministério Público. Aí você tem o controle do Ministério Público, que hoje eles estão bem ativos nessa situação. E você tem o controle das redes sociais. Às vezes, Rafael, o prefeito nem sabe de uma situação e aquilo já está pulverizado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter e tudo isso.
E nem sempre aquilo representa a realidade. Então a cobrança é muito forte. Às vezes você começa a fazer uma obra e o pessoal diz, puxa, mas eu passei lá, eu disse, já terminou a obra? Não, espere terminar. Depois que terminar, você vai ver. Você quer ver você fazer um asfalto? Você vai fazer o asfalto, você faz o asfalto. Quando ele passa a tinta preta, pronto, está terminado o asfalto. Não, espera, ele vai ter que dar um tempo para aquilo absorver, depois vem a pintura, depois vem a sinalização, aí vem as famosas lombadas. Se você for, eu brinco às vezes, que às vezes eu não vou contratar asfalto, eu vou contratar 200 lombadas com um pouco de asfalto entre elas, porque todo mundo quer uma lombada. Claro, se você está na sua casa, sentado na área, e passa um veículo numa estrada de chão, a velocidade é uma. Sim. Se ele passa com asfalto, a velocidade é outra. Aí não, aqui tem que pôr uma lombada, porque está muito perigoso. Então, você tem uma cobrança diária e instantânea. É assim, é na hora, não dá tempo de você pestanejar, a ouvidoria está lá, a cobrança está lá. O médico te atende mal lá no hospital, liga para o prefeito. Eu tenho recebido reclamação, Rafael, assim. Eu fui no médico e o médico não me deu remédio. Eu disse, mano, mas você devia sair de lá pulando da alegria, porque o seu médico deu remédio. É porque você está bem. Agora, como é que você quer que ele te dê remédio? Não, eu fui no médico, ele me deu remédio, você tem que ligar para ele, ele tem que me dar o remédio. E uma coisa que digamos assim, agravou muito essa questão de cobrança em rede social é a própria eleição presidencial, que o atual presidente ele usa muito a rede social para governar. A gente tem esse processo e daí, queira ou não queira, isso influencia a população. Claro. Porque a partir do momento que o líder maior do país, que hoje é o nosso presidente, Certo. ele usa o Twitter lá para desmentir, para falar alguma coisa ou para lançar algum programa de governo dele, até, inclusive, o exemplo disso é na sexta-feira, a Secretaria de Comunicação anunciou que ele não ia para Nova York. Daí hoje de manhã cedo ele estava falando lá que vai. Então, então daí acontece, isso desvaloriza a comunicação oficial. E o que vale hoje é a comunicação lá pela internet, que ele valoriza muito. Isso daí vai refletir naquele eleitor lá no seu município que vai te cobrar através da mesma rede que o presidente está cobrando, está criticando, está apresentando proposta. E o eleitor quer uma resposta direta. E veja bem, o eleitor tem uma característica, ele pensa nele. Ele não pensa no todo. O eleitor, ele quer cuidar do umbigo dele. Se você tratar bem do umbigo dele, você está bem. Agora, se você não fizer isso, ele não tem a visão do todo que o gestor tem que ter. Porque qual é a minha função? Eu fui eleito para ser o gestor dos interesses da comunidade de Balsa Nova nos próximos 4 anos. Não apenas de gerir o recurso do orçamento, mas de gerir as políticas públicas. De saber, então, o que o gestor tem que ter? Ele tem que ter uma noção de planalto, ele tem que olhar de cima, e o cidadão olha de baixo em volta dele. Então, se a minha rua tem asfalto, tudo bem, então tá bom, mas prefeito, eu preciso aqui agora do esgoto. Tá, então vamos providenciar. Pôs o esgoto, ele vai ter outra necessidade. Aquele que não tem asfalto, ele quer ter o asfalto. Aí você tem o transporte escolar. Aí, como o meu município é um município agrícola e tem grandes extensões, o cidadão quer que o ônibus vá até a casa dele, que dista, às vezes, 5, 6 quilômetros da estrada principal. Ora, se eu for fazer isso com todo mundo, o ônibus vai ficar... Não tem como fazer. Eu tenho que fazer um trajeto que o ônibus saia num determinado horário, não ande muito e volte para ter a aula normal. Ambulância. Ambulância é um indivíduo que ele telefona para o hospital, eu preciso que a ambulância venha buscar aqui. Não tem para todo mundo. Veja o que acontece hoje. Nós temos no sistema de saúde os postos de saúde. Eu estou sem 2 médicos, do mais médico. Por quê? Porque o presidente, num ímpeto, num rompante, resolveu atropelar os cubanos. Eu tinha 4 cubanos no meu município, estava tranquilo, ele atendia os postos de saúde. Ele atropelou os 4, entrou 2 brasileiros. Certo? Entrou 4 brasileiros, só que 2 já saíram porque fizeram residência. Então eu tenho 2 unidades que não tem médico. O indivíduo chega lá 5, 6 horas, 4 horas da tarde, não tem o médico. O que acontece? Tem que pegar a ambulância e levar ele no centro médico da cidade. Ele anda 50 quilômetros. Chega lá, o médico olha, dá o remédio e ele vai embora. Quanto custa isso? E se ele não vai lá no médico hoje, não tem, e se a doença é uma doença mais grave, amanhã ele está pior. Se demorar uma semana, eu preciso internar. Quanto que vai custar a internação dele?
Aí o indivíduo se apresenta lá na minha cidade, no posto de saúde, ele tem uma doença. O médico consulta e diz, olha, você vai precisar de um exame mais apurado de um especialista. Ele vai na Secretaria de Saúde, eu entro numa central de regulação de consultas. Diz, olha, eu estou precisando aqui de uma vaga para um cardiologista. Curitiba vai atender a região toda. Olha, a consulta está prevista para daqui 6 meses. Ora, dependendo da doença, em 6 meses ele já morreu. Morreu. Mas é o que tem. Outra coisa, o indivíduo chega um pouco mais ruim no meu centro médico. O médico vê que com o que ele tem lá ele não vai conseguir, ele entra na central de leitos em Curitiba. Diz, tem um paciente aqui infartando e eu preciso levar ele. Para onde ele vai? Aí o Curitiba fica dizendo, ele pode ficar lá 1 hora, ele pode ficar 1 dia, ele pode ficar 2, ele pode ficar 3, ele pode ficar 1 semana. Você quer ver a dificuldade que tem, Rafael? Você internar uma pessoa idosa. Nenhum hospital quer receber o idoso. Por quê? Porque ele não dá lucro. Lamentavelmente é isso. O idoso vai chegar lá no hospital e vai fazer o quê? Ele vai ocupar um leito e vai tomando o sorinho na veia. Se quer ver o hospital feliz e alegre, você liga e diga que você tem um politraumatizado. Daí dá uma despesa. Meu Deus do céu. Daí você diz, olha, houve um acidente de trânsito aqui, estou com um politraumatizado. Aquilo é que nem a funerária tinha em Curitiba no IML antigamente. Manda para mim. E chama e vai. Agora, esse é o sistema de saúde que nós temos. E que eu não tenho outra alternativa. Estou lá sem duas unidades e não tenho o que fazer. Estamos caminhando para o final, então. Muito obrigado pela entrevista, prefeito. Sucesso aí para você. Eu queria agradecer, Rafael, a oportunidade que você deu a esse humilde cidadão bossanovense e convidá-lo, se não conhece ainda, um dia conhecer o nosso município, que é um dos mais belos. Eu sempre digo, há pessoas que precisam morrer para ir para o paraíso. Eu não, eu já vivo no paraíso, em vida. Grande abraço. Um abraço. A você, uma grande semana e até segunda que vem às 19h30. Um abraço.